Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho bastante interessante. Na verdade, foi numa consulta, nessa semana que passou, que eu tive a ideia de falar sobre isso, que são manchas, escurecimentos que a gente tem no dente, E que muitas vezes eles não são problemas, tá? Não há necessidade de você fazer uma restauração, passar uma broca. Não é uma cárie, certo? Então, para deixar mais claro isso, vamos primeiro citar as possibilidades de uma mancha, de um escurecimento no dente. Pode ser por mudança na coloração da restauração, Por exemplo, você tem uma resina, que é uma restauração branca, mas que ao longo do tempo, ela pode vir a corar, pelas coisas que a gente come, ela pode mudar de cor, ela pode ficar mais amarronzada ou ficar com as bordas, amarronzada, que na maioria das vezes você faz um polimento e resolve. Se não resolver pelaquela impregnação, já ter se aprofundado e ter degradado a restauração, aí sim devemos trocar, tá? Outra situação, a gente tem aquelas manchas acinzentadas, onde a gente vê o dente acinzentado e não tem mais aquelas restaurações metálicas. Porém, a restauração metálica, quando ela estava lá, como ela sofre ao longo do tempo um processo de oxidação, ela acaba que impregna a estrutura do dente que estava boa, entendeu? Ela continua muito boa, mas ela impregna, e fica cinzentada. E não se deve remover isso daí porque é um tecido bom, Então, você vai acabar substituindo por restauração um tecido bom, Se a pessoa tiver uma demanda estética muito grande, for um dente que na estética ele aparece, aí você pode fazer, um tratamento estético nesse dente, que seria uma restauração branca ou uma coroa de porcelana, mas por doença não seria a necessidade de troca nesses casos de pigmentação do dente por uma restauração metálica que havia naquele dente. Outra questão seria uma cárie inativa, uma cárie que ela não se aprofundou, ela ficou na camada mais superficial, ela ficou ali no esmalte, Porque a pessoa passou a ter um cuidado logo depois que ela começou, entendeu? Então ela acaba virando uma cicatriz, mas ela não é uma cárie, certo? A gente pode ver bastante desse tipo de cárie nos pezinhos do dente, que a gente chama assim, próximo à gengiva, naqueles dentes que receberam anéis ortodônticos, Quando tira o anel, você vê que teve o início de uma cárie ali, aí fica amarronzado, mas na maioria das vezes ele não está ativa, Aí o dentista que ele vai fazer a avaliação se aquela lesão está ativa ou não. E quando ela não está ativa, só há necessidade de você restaurar se o paciente também tiver uma demanda estética naquele local, Ou ele se incomoda demais e não quer que fique aquela mancha amarronzada ou escurecida naquele local. Aí a gente pega e faz uma restauração de resina, certo? Mas se caso não for, não há essa necessidade, o que a gente tem que fazer é acompanhar, Porque, obviamente, que aquele esmalte foi alterado, ele sofreu a ação de ácidos, das bactérias que causam a cárie, e que o corpo cicatrizou, conseguiu, junto com a atuação do paciente com escovação, flúor e tal, conseguiu paralisar, mas vai ser ali que, se ele não se cuidar, vai ter cárie, Então é um local que já está mais sensibilizado, tá? Mas o acompanhamento, ele, na maioria das vezes, ele é a situação mais adequada, porque não há material melhor do que o nosso próprio dente, o que o próprio esmalte na boca. Não existe porcelana, resina que seja melhor do que o próprio dente. Então, se a gente pode manter aquela estrutura biológica, deixa ela lá, tá? O que a gente teria mais de mancha?
Deixa eu lembrar aqui, alterações do esmalte, né? Alterações na formação do esmalte, amelogênese, uma hipocalcificação, que são alterações que o dente ele sofre na sua formação. E aí, quando atinge os dentes anteriores, né? Aí a gente tem que fazer um tratamento estético, porque não fica legal. Nos posteriores, acompanhamento, fluoroterapia, né? Eu queria que vocês percebessem que eu falo muito de acompanhamento, tá? Então, por isso que é tão importante, de 6 em 6 meses, você estar fazendo as suas consultas de manutenção com o dentista, porque ele vai ficar avaliando as suas lesões que são inativas, se continuam inativas, se precisa de intervenção ou não. Existem dentes molares, né, posteriores, que tem aqueles sulcos que parecem riozinho, né, na oclusal do dente, que eles são bem profundos, né, de certas pessoas. Então, ele fica escurecido, mas não tem cárie. Mas pode ser que tenha situações que não houve uma higienização tão boa, ou então era um sulco que ele era um pouquinho mais largo, e aí impactou os alimentos e ficou difícil de fazer a higienização. E aí é preciso fazer a restauração, né? Então, quando a gente tem esse paciente que tem esse tipo de anatomia oclusal, a gente acompanha, né, para ver se em algum momento é necessário. E existem algumas situações que a gente pode pegar uma broca muito fininha mesmo, bem fininha, desenhar por cima desse sulco e selar com uma resina fluida para que essa superfície fique mais fácil de você higienizar e não tenha essa impactação que às vezes é microscópica e a gente só vai ver depois. E também algumas pessoas incomoda, né, ver esse escurecido no dente, achando que é cárie. Então, é possível fazer esse tratamento, que é um pouco invasivo, mas é bem pouco, né? É mais para selar. Você passa a broquinha bem fininha e resolve, tá, pessoal? Então, é isso. Então, essas manchas, né? Existem várias situações, como eu já coloquei aqui. O importante é você estar sempre indo ao dentista de 6 em 6 meses, que ele vai te instruir. Você tem dúvida, né? Ele vai te instruir. E também, assim, tem aquelas questões, né? Tem situações que o paciente vai nos fornecer mais informações, além daquilo que a gente está vendo. Se ele tem sensibilidade naquele dente, né? Que às vezes não precisa restaurar, mas ele está tendo sensibilidade. Então, pode ser que tenha que fazer um processo de fluoroterapia, dessensibilização, tá? Mas nem tudo é a necessidade apenas de resolver com restaurações, tá certo? Valeu!